Boa tarde, boa tarde. Mas consegue me ouvir, né, Lucas? Ah, perfeito. A gente vai aguardar só uns 10 minutinhos, ver se mais pessoas entram. A gente vai estar começando.
Não, hoje quem vai ministrar a aula sou eu. E a aula de hoje vai ser acerca de análise temporal no Power BI. Ah, entendi. É porque as aulas foram agendadas pelo e-mail institucional dele, que eu estou como colaborador.
Bom dia, bom dia. Boa tarde, né, agora. Bem, eu acho que, como não entrou mais ninguém até os 10 minutos, está dando início à nossa aula de hoje. Eu vou estar compartilhando a tela e se você puder me passar o feedback, se está conseguindo ver, conseguindo ver minha tela? Bem, imagino que sim. Então, hoje a gente vai estar ministrando a respeito da inteligência temporal no Power BI, beleza? Então, na aula passada a gente viu conceitos de DAX, né, que é a consulta, a linguagem de consulta do Power BI. Então, a gente aprendeu a fazer algumas operações, calcular algumas métricas utilizando as fórmulas e as expressões DAX dentro do Power BI. A gente entendeu que é muito fácil, de certa forma, comparado com o Excel, da gente fazer algumas operações de soma, de média, de contar, a gente usar também if e else nas operações. Então, a gente viu esses conceitos e a gente viu também que tinha duas formas principais da gente trabalhar com DAX, que era a proposta desse curso básico, que era a respeito de colunas calculadas, que a gente consegue usar o DAX, e também de medidas, que era a principal forma da gente criar expressões DAX. E nessa aula de hoje a gente vai estar usando o DAX, que a gente aprendeu na aula passada, para poder criar calendário, né? Tabelas calendários. E a partir disso, da gente conseguir fazer uma inteligência de tempo, né? Time Intelligence. Então, eu vou estar apresentando aqui os nossos slides. Essa é a nossa sexta aula. E nessa aula de hoje, o objetivo é a gente criar uma tabela calendário dinâmica, a gente poder criar colunas auxiliares em relação à data dessa tabela e a gente criar relacionamento entre as tabelas usando as datas para poder sincronizar e criar gráficos legais aí, construir análises temporais baseado nesses registros. Daí a gente vai ter um exemplo de time intelligence utilizando esse método famoso aqui, ó, que é o YTD, tá ok? Eu vou explicar melhor como é que ele funciona. É importante que tenha o Power BI instalado na sua máquina, né, igual a gente viu nas primeiras aulas, mas e também é importante que acompanhe aqui, faça perguntas e caso eu esteja sendo rápido demais, principalmente na parte prática, pode abrir o microfone ou falar no chat, eu vou estar acompanhando aqui, que a gente repete ou a gente explica e a gente faz essa aula de forma mais participativa. Mas caso não consiga acompanhar comigo, essa aula vai estar sendo gravada, tá? E ela vai estar sendo disponibilizada no Google Sala de Aula. E, enfim, a gente vai contextualizar o uso dessa inteligência temporal com o seguinte problema. Geralmente, as bases de dados, elas possuem datas faltando. Essas bases de dados, por exemplo, que tenham datas, né? A gente vai trabalhar com registros que tenham registro temporal. Então, às vezes, não há datas suficiente para fazer uma análise inteligente. Às vezes, os dados estão desorganizados, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade também em fazer essas análises temporais por consequência desses dados mal estruturados, desorganizados, e
datas faltantes, tá ok? E aí, para isso que a gente vai criar uma tabela calendário, onde a gente vai centralizar essas informações temporais. A gente centraliza a data, a hora, o mês, o ano de determinado registro, determinado dado. E aí, a partir disso, a gente consegue usar o Power BI de maneira inteligente, né, para criar essas análises futuras. Então, sem uma tabela calendário, as funções temporais, elas acabam por não funcionar corretamente, e aí a nossa análise fica limitada, né? Nosso business intelligence, tá ok? Então, o que propriamente dito é uma tabela calendário? A gente vai ver que quando a gente cria uma tabela calendário, a gente passa a ter mais noção sobre os dados temporais da nossa tabela. Então, a gente vai ver no exemplo prático, daqui a pouco, na nossa tabela Excel, que a gente vai ter os dados registrados e, a partir disso, a gente vai extrair separadamente ano, mês, semana, dia, o que a gente precisar desses dados para fazer nossas análises. Então, ela é uma dimensão temporal usada para a gente organizar as datas, como eu disse, a gente poder criar hierarquias, né, e permitir essas análises temporais, habilitando o Time Intelligence. Bem, e contextualizando essa questão do Time Intelligence que eu mencionei agora há pouco, para quem não conhece o termo, então esse Time Intelligence é uma análise que a gente faz não só não só baseado em dados limitados, né? A gente tem uma análise também de acordo com a mudança com o tempo. Então, qual foi o comportamento daquele determinado dado em relação ao tempo? Aumentou, diminuiu em relação a meses e ano? E em relação a agrupamento, por exemplo, e em relação a dados acumulados, qual que é o comportamento que aquele tipo de dado, que aquele tipo de registro tem ocorrido, né? Como que ele tem se comportado. Então, para isso que a gente usa o Time Intelligence. A gente aplica nessas funções, essas métricas, esses cálculos, para a gente tirar essas informações e poder responder possíveis perguntas a determinados problemas. Às vezes a gente tem muito dado, né? Então, a gente tem muitos registros, mas não consegue responder propriamente, sem fazer um time intelligence correto, não consegue responder algumas perguntas em relação ao comportamento desses dados no tempo, beleza? Então, assim como eu disse aqui, ele é um conjunto de funções DAX, a gente vai estar utilizando essa abordagem, tá ok? Usadas para análises baseadas em tempo, isso no contexto do Power BI. Então, alguns exemplos aqui que eu coloquei, a gente pode estar mexendo com esses dados seriam, por exemplo, dados acumulados no ano, uma comparação temporal de um ano para outro, se aumentou ou diminuiu, né? Um crescimento, por exemplo, mensal ou anual de, enfim, de anos, de meses, de semana, para qualquer tipo de dado temporal. Imagino que alguém tenha entrado. Ah, tá. Só um instantinho, pessoal. Eu vou abrir a chamada aqui no meu celular para caso alguém solicite, eu possa olhar pelo celular e não sair da tela do computador. Beleza. Tendo essa noção, é importante mencionar também que essas funções de time intelligence que a gente aplica no Power BI, elas dependem da nossa tabela calendário. Então, a gente vai precisar criar ela antes. Não adianta eu querer tentar aplicar essas funções, essas expressões, se eu não tenho essa tabela calendário criada. Essa é uma abordagem que ela vai ser muito importante no nosso contexto do curso básico.
Então, tem outras formas de a gente criar e organizar esses dados temporais, mas a gente vai usar nessa aula em específico a tabela calendário, tá ok? E aí eu vou apresentar para vocês esse tipo de análise como exemplo, mas assim como existe essa análise de ano, né, de dados acumulados, a gente pode fazer vários outros tipos de análises. E aí que tá, a partir do momento que vocês têm noção desse tipo de análise, por exemplo, de ano, vocês podem estar pesquisando e procurando praticar outros tipos de análise para assim ganhar uma proficiência maior com a ferramenta do Power BI. Então, o que seria essa análise YTD que eu mencionei anteriormente, né? Isso é uma análise muito famosa, bastante popular para as empresas que lidam com faturamento, enfim, a gente consegue utilizar ela em vários cenários, mas essa análise ela permite que a gente entenda o desempenho acumulado, né, o comportamento acumulado de uma empresa, projeto ou investimento. Então, a gente elimina variações sazonais de um único mês e mostra a tendência geral do ano. Então, a gente vai pegar, resumindo aqui, por exemplo, dados, no nosso exemplo de faturamento, que eu vou estar mostrando daqui a pouco, de uma empresa, dados, por exemplo, de vendas por mês e o faturamento daquele mês sendo acumulado, e a gente vai ver o comportamento de acordo com os meses, de acordo com que os meses passam, né, de um determinado ano. Então, é isso que essa análise YTD representa, né? Então, como eu coloquei nessa caixinha aqui, na parte direita do slide, como exemplo, vamos supor que em janeiro eu tenha 10 mil de faturamento, e em fevereiro eu tenho 25 mil. E eu vou acumulando, em março, por exemplo, eu já vou ter uma análise acumulada dos meses anteriores, tá ok? Então, a gente vai fazer essa análise YTD, que é Year to Date, futuramente no exemplo prático, tá ok, pessoal? Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem estar mandando no chat, caso eu tenha ido rápido demais ou qualquer dúvida a respeito disso, caso não tenha ficado algo claro na parte teórica, vocês podem estar mandando que eu respondo, tá ok? Então, continuando. Ao aplicar o Time Intelligence, então a gente consegue comparar períodos, a gente acompanha crescimento, a gente analisa metas, métricas, e a gente consegue, por consequência, desses benefícios, criar dashboards mais profissionais. Então, a gente tem várias variáveis que vão implicar em dashboards, em painéis e em gráficos profissionais, desde o tratamento de dado correto, onde a gente aprendeu nas primeiras aulas, né? Perguntas lá do storytelling, que a gente viu também, se eu não me engano, na segunda aula, sobre como criar perguntas cirúrgicas para poder criar futuros gráficos e painéis que respondam a essas perguntas, e o tratamento e a estruturação dos dados também, de maneira correta, tudo isso vai desaguar no mar que é os dashboards profissionais, tá ok, pessoal? Então, é sempre bom, desde o início, a gente manter uma organização, desde as nomenclaturas até a estruturação dos nossos dados, das nossas tabelas, beleza? Então, a parte teórica já se foi, então a gente vai agora para a parte prática, tá ok? E eu vou mostrar como é que funciona essa questão da nossa análise temporal e o Time Intelligence para vocês aqui na prática, utilizando o Power BI. Então, vocês vão estar podendo abrir aí comigo o nosso Power BI, lembrando mais uma vez que é interessante que vocês tenham o Power BI instalado na máquina de vocês, tá ok? Para poder acompanhar comigo, caso queiram fazer perguntas, caso eu tenha sido rápido demais na hora de fazer a parte prática, vocês podem estar comunicando aqui comigo através do chat, e eu posso estar repetindo o processo, enfim, explicar de maneira melhor. Aí aqui, a gente, eu disponibilizei, antes de tudo, eu disponibilizei aqui no nosso Google Sala de Aula os arquivos da nossa aula 6, tá ok? Estão aqui dados da aula 6. São três tabelas,
a gente vai usar só duas dessas aqui. Então, elas estão aqui, vocês vão estar podendo fazer o download delas, vocês vão colocar numa pasta, tá ok? Para a gente poder fazer a importação desses dados no nosso Power BI. Então, tendo baixado os dados, vocês podem estar criando um documento novo em branco no Power BI e a gente vai começar do zero. Vou aguardar um pouquinho para dar o tempo de vocês baixarem, caso não tenham baixado ainda, abrirem a ferramenta do Power BI. Caso não consigam acompanhar comigo, a aula vai estar sendo gravada e vocês podem estar reassistindo essa aula e fazendo no próprio ritmo, né? Mais tranquilo. Bem, pessoal, tendo baixado os... Eu vou dar prosseguimento. É, eu não vi nenhum comentário, nem nada do tipo. Vou estar continuando com a nossa parte prática. Então, tendo baixado os arquivos, a gente vai utilizar a importação dos dados do Excel, tá? É uma tabela Excel que a gente vai usar. E a gente vai importar primeiro essa base de vendas, onde eu já centralizei os dados que a gente vai usar. Então, a gente marca aqui na caixinha da nossa planilha e a gente confere aqui se é esses dados mesmo, tá ok? Então, aqui, os nossos dados relacionados a vendas. Então, a gente vai ter dados dos produtos vendidos, do preço deles, tá ok? Ah, dados da loja, do ID da loja, da quantidade de produtos vendidos, tá? O registro do cliente, o ID do cliente. A gente não vai estar usando esses IDs aqui nessa aula, não. O código do produto, tá ok? A ordem da compra. E o mais importante para o nosso contexto dessa aula, que é a data da venda, tá ok? Então, a partir do momento que eu importei os dados, eu vou clicar em transformar dados, beleza? Para a gente poder entrar na nossa ferramenta do Power Query, onde a gente vai fazer algumas transformações. Na verdade, a gente vai só usar o Power Query por enquanto. Vamos só renomear essa planilha para vendas, mantendo aquela organização de sempre, tá? Eu cliquei aqui na região direita, imagino que vocês já estejam acostumados. Então, renomeei para vendas, tá ok? Veio o resultado aqui, ou eu posso clicar com o botão direito e renomear. E aí eu vou clicar aqui ó, em nova fonte para a gente poder importar também do Excel a nossa outra planilha de dados. Eu vou estar importando a base de devoluções. Daí eu seleciono a planilha aqui, nessa região esquerda, tá ok? Selecionar a lupa aqui para, se ficar pequeno demais, a gente marca aqui e a gente clica em OK, beleza? São dados de produtos devolvidos dessas vendas. Daí a gente vai renomear a planilha para devoluções. Eu costumo colocar assim, sem acentuação, para evitar qualquer tipo de problema, mas vocês podem colocar acentuados, tá bom? Eu vou colocar aqui, acentuados, ficar igual, maneira correta, né, usando o nosso português. Porque dependendo da ferramenta, que não entende essas acentuações e só trabalha com inglês, né, que não tem esses caracteres especiais, sendo mais específico,
pode dar algum erro na consulta, mas no nosso caso o Power Query é inteligente o suficiente para não dar nenhum erro. Isso aqui é só por costume mesmo que eu faço assim, mas tendo os dados de venda e devoluções, a gente vai fechar e aplicar, tá ok? E vamos esperar o Power Query aplicar todas as nossas alterações, né? E só foi o importe de dados. A gente não fez nenhuma transformação, faremos mais tarde. Fechar essa. Acabei abrindo duas guias. Beleza. Ele concluiu que a importação a gente pode confirmar na nossa aba de exibição de tabela, tá ok? Deixa eu só fechar essa janela a mais aqui para não pesar tanto. Então, a gente vem aqui na área de exibição de tabela, a gente tem acesso a nossas tabelas aqui de vendas e devoluções, tá ok? E esse aqui é o principal, pessoal, a nossa coluna de data, tá ok? Então, agora, tendo importado os dados, a gente vai partir para a criação de uma nova tabela, utilizando o DAX. Então, a gente viu na última aula que era possível utilizar consultas DAX tanto por colunas calculadas, né? Deixa eu só recapitular aqui. A gente consegue usar tanto com colunas, aqui, colunas calculadas, a gente consegue usar medidas, e a gente não focou na última aula de DAX, mas a gente vai estar vendo nessa aula como é que a gente usa o DAX criando novas tabelas, tá ok? Então, a gente vai criar aqui uma nova tabela, aqui nessa região de cálculos. Então, estando na página inicial, a gente consegue clicar aqui ó, em nova tabela, né? E aí vai aparecer para a gente o nosso campo de consulta. Então, aqui a gente vai fazer né, as nossas expressões DAX. Vou dar um zoom para ficar mais legível para vocês aí no vídeo. Então, lembrando que na parte esquerda desse igual aqui, a gente declara o nome da nossa coluna ou da nossa tabela. Na parte direita, a expressão. Então, nessa tabela aqui, a gente vai dar o seguinte nome. Vamos deixar bem intuitivo. Calendário, tá ok? E na parte da expressão, a gente vai estar usando uma expressão diferente do que a gente viu anteriormente. Eu vou estar introduzindo o conceito de variáveis para vocês. Beleza, pessoal? Então, o que é uma variável? O variável é um lugar onde a gente vai armazenar informações. Então, a partir do momento que eu declaro uma variável dessa forma, o var, e defino um nome para ela, por exemplo, eu vou colocar um nome valor. Em seguida, coloco o sinal de recebe ou igual e defino algum valor. Esse valor que eu defini em seguida passa a ser armazenado dentro dessa variável valor. Então, essa é a teoria por trás de uma variável, tá ok? Então, como é que a gente cria um calendário, voltando aqui, como é que a gente cria um calendário no Power BI? A gente vai utilizar a nossa expressão calendar, tá ok? E o calendar, ele recebe dois parâmetros. A gente vê aqui em inglês, né, que o primeiro parâmetro é a data de início e a data final. Então, ele vai receber data início e data final. E de onde que a gente vai tirar essas datas? Eu quero fazer uma análise, quero criar um calendário de todos os meus dados, mas eu não preciso ficar indo aqui nos meus dados, vendo qual que foi a primeira data registrada e qual que foi a última, para que eu passe esse intervalo de datas para o meu calendário, tá ok?
porque, em teoria, ele deveria fazer isso, né? Eu vou fazer de forma automática. Como é que eu faço isso? Aí eu vou usar as nossas variáveis. Eu vou estar indo aqui para a linha de baixo, segurando Shift e Enter depois. Segurei Shift, cliquei Enter, fui para a linha de baixo, sem ele aplicar a minha consulta DAX. Daí eu vou criar uma variável, lembrando que eu tenho que usar essa nomenclatura var aqui para identificar para o Power BI que o tipo é uma variável, e eu vou colocar aqui data inicial, tá ok? Vou colocar aqui data mínima para fazer mais sentido. Da, data mínima, beleza? E essa data mínima, ela vai receber uma data, aí eu vou usar a função data do Power BI, tá ok? Vou selecionar aqui, ele automaticamente vai corrigir aqui o que eu tinha escrito. E essa data, ela tem que ser nesse padrão aqui, ó, ano, mês e dia, beleza? Então eu vou passar o ano, o mês e o dia que eu quero, do intervalo tanto da data mínima quanto da data máxima dos meus dados, da minha base de dados, para que ele crie esse calendário. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, eu poderia passar, vamos supor que os meus dados começam de 2020 até 2021. Então, eu passaria aqui, ó, 2020, nesse formato. Agora o mês, né? Do mês 1, do dia primeiro, ok? E depois a data final. Só que não vai fazer sentido, porque eu quero que ele pegue automaticamente as datas que eu tenho nos meus registros de dados aqui na minha tabela, tá ok? Então, eu vou fazer como? Vou fazer o seguinte, eu vou passar a minha função date, que eu já coloquei, daí eu vou pedir para ele pegar o ano, tá ok? E é dessa forma que ele pega o ano, é essa função que ele vai usar. Depois eu vou passar o mínimo, depois eu vou passar a nossa tabela de vendas na posição, ou seja, na coluna data da venda. Então, o que que eu fiz aqui? Eu quero que ele pegue a minha data mínima que esteja registrada na coluna data de venda, de vendas. Mas não é só a data, é só o ano, tá? Não é a data completa. Agora eu preenchi o primeiro parâmetro da minha função date. Agora os outros parâmetros que são o mês e o dia, eu vou colocar em seguida. Então eu vou colocar aqui 1 e 1, tá ok? Coloquei o mês e o dia, fechei a minha variável. Daí eu vou dar um Shift Enter e vou para a linha de baixo. Agora eu vou criar outra variável de maneira mais rápida aqui, com a data máxima. Beleza? Essa data máxima, ela vai ser um date. Eu também vou colocar a função year, que significa ano, tá? E ao invés de passar o mínimo, a função mínimo do DAX, eu vou colocar a função max, beleza? Que ela vai pegar o máximo, o meu valor máximo de qual tabela? Da tabela vendas, beleza? Então, eu vou selecionar aqui a tabela vendas. Na coluna data da venda, beleza, eu passei só o ano agora. Agora eu vou passar, tenho que fechar os parênteses, tá ok? Lembrando, se eu abrir um parênteses, eu tenho que fechar ele em seguida. Agora eu vou passar o nosso mês, eu quero pegar do final do maior ano que ele identificar. Como é que eu faço isso? O último mês é o mês 12. Então, eu vou colocar 12. E o último dia do mês 12, que é dezembro, é 31, correto? Então, eu passei essas medidas aqui para ele, esses valores. E ele armazenou dentro da minha variável data mínima a menor data, né? E a minha maior data, a data máxima, ele armazenou dentro dessa variável aqui, a data máxima. E aí eu preciso, depois que eu declaro variáveis, eu preciso escrever isso aqui, ó, return, o return, né? O que que isso faz? Isso aqui ele vai separar a minha área aqui, onde eu declarei as variáveis, do restante da expressão, tá ok? O que eu faço aqui depois? Depois do return, a gente vai criar, de fato, o nosso calendário, que a gente exemplificou no começo da nossa expressão. Agora sim, a gente coloca o calendário, tá bom? O calendário, ele tem que ser assim, ó, calendar, que é para usar a função calendário do Power BI, e a gente vai passar as duas variáveis que a gente criou ali. Primeiro, lembrando o que que a função calendário aceita, uma data inicial e uma data final. E ele vai retornar os dados desse range, né, desse intervalo.
Então, eu vou passar a minha data mínima até a minha data máxima. E vou fechar, beleza? O parêntese. Lembrando que esses parênteses e essas formas de organização da linguagem faz parte da sintaxe da linguagem DAX. Então, por isso que ele não vai funcionar se a gente não passar corretamente, não escrever corretamente, organizado a nossa expressão. Então, recapitulando, definir minha data mínima, definir minha data máxima, ele vai pegar automaticamente essa data da minha base de dados de vendas, na minha coluna data da venda, beleza? Depois ele passa isso como parâmetro nas funções de calendário e ele cria meu calendário com base nessas datas. E dessa forma eu crio de maneira dinâmica um calendário. Aí eu vou dar um OK para vocês verem que ele vai retornar uma coluna, tá? Tá até em inglês aqui, eu vou renomear aqui para a data, fica mais fácil, né? Uma coluna com todas as datas desse intervalo que ele identificou que tinha na minha base de dados de vendas. Então, ele trouxe todos os dias, desde 2020 até 2023 ou 2020, acho que é 2024 que eu tenho os dados. Vamos conferir daqui a pouco. Jesse, rapidinho. Oi. Depois que tu colocou a data máxima aí do calendário, aí tu apertou aonde? Aí ou você pode clicar aqui em confirmar, tá ok? Ou você pode simplesmente dentro do campo dar um enter. Aí ele processa. Obrigada. Disponha. Conseguiu acompanhar até aqui o raciocínio das consultas? Da consulta? Eu tenho um pouquinho de base, aí tá dando pra acompanhar. Perfeito. Aí facilita ainda mais, né? Muito bom. Aí, a partir do momento que eu processei essa consulta, ele já retornou as minhas datas. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos só formatar aqui para ela ficar bonitinho, somente a data sem esse horário, porque na nossa aula não vai ser tão interessante o horário, a gente vai só fazer algumas análises relacionadas à data. Então, a gente vai clicar aqui em data, a gente vai vir aqui em tipo de dados, nessa região superior, beleza? Em tipo de dados, a gente vai colocar apenas data, sem a hora. Então, a gente vai selecionar apenas data, aqui. E aqui no formato, nessa região esquerda, de formatação, a gente vai tirar. Antes disso, eu vou mostrar como é que ficou, depois que eu apliquei o tipo de dado. Ficou dessa forma. Ficou muito grande, eu só quero só a data, só o dia, o mês e o ano. Como é que eu faço? Eu clico aqui, ó, em Short Date, 14/3/2001, que é um exemplo que ele dá. Então, marquei Short Date, e aí como é que fica aqui, ó? Ficou só a data pura aqui, ó. Dia, mês e ano, beleza? Então, essa é a nossa primeira consulta DAX, que a gente fez para organizar a nossa tabela calendário, que a gente criou. E a gente vai fazer o que agora? Agora a gente vai criar algumas colunas auxiliares que vão servir para que a gente pegue esse dado separado. Por exemplo, um dado de ano separado do dado de mês, separado do dado de dia. Como é que eu faço isso? Aí a gente vai usar a nossa nova coluna. A gente pode tanto clicar com o botão direito, clicar em nova coluna, quanto usar aqui essa opção de cálculos, beleza? Eu vou clicar aqui, ó, nova coluna, cliquei com o botão direito, nova coluna, e ele vai abrir outra consulta DAX para mim. E aqui eu vou dar o nome dessa consulta de ano, porque a gente vai colocar apenas o ano aqui nessa coluna, beleza? E eu vou passar o quê? Eu vou passar a função year do Power BI e vou passar a nossa tabela calendário na coluna data. Então, o que eu estou falando aqui? Power BI vai nessa tabela de calendário, vai na coluna data e extrai somente o ano. É isso que está acontecendo nessa consulta, beleza? Então, a gente ou clica aqui para aplicar, em confirmar, né? Ou simplesmente dá um Enter. E ele automaticamente vai criar essa tabela preenchida com os dados de ano separada. A gente tem todos os anos aqui. Então, é muito fácil criar essa tabela, né? Agora, a gente vai criar a de mês. Vai seguir o mesmo exemplo. A gente vai clicar aqui em nova coluna.
Agora a gente vai renomear aqui a coluna para mês. E a gente pode tanto pegar essa função month do Power BI, que significa mês, tá? E a gente passa a nossa tabela, calendário, a posição data, vai dar certo, beleza? Eu vou aplicar aqui de maneira direta, ele vai trazer os números referente ao mês, certo? Janeiro, mês 12 aqui, dezembro. Ou eu posso usar outra forma também, que eu vou indicar vocês fazerem só para vocês conhecerem essa outra forma, que é utilizando a nossa tabela direto na posição data, né? Calendário na posição data, e a gente usa um ponto e escolhe o atributo que a gente quer. Isso aqui vem do próprio Power BI, ele automaticamente identifica a data e extrai esses dados para a gente. Então a gente usa essas funções aqui nativas do Power BI, vai ser mais interessante. A gente pode pegar o mês, ele vai trazer o número também, tá ok? Na verdade, ele vai trazer o nome. Se a gente quiser o número do mês, a gente vai colocar aqui essa variável month, número, tá ok? Vamos para o número do mês aqui, para a gente ter os dois tipos de dados. Aí ficou o seguinte, mês recebe calendário, na posição da coluna data, pegando somente os números do mês. E depois que eu apliquei, ele criou. Agora, eu vou criar uma nova coluna. Vocês estão conseguindo acompanhar? Se tiverem alguma dúvida, podem fazer a pergunta. Beleza, beleza. Então, eu vou continuar aqui, dar prosseguimento. A gente vai pegar agora o nome do mês, para a gente ter essa informação também. Vai receber, aí eu vou usar aquela outra forma já, que eu ensinei. Calendário, a nossa tabela de calendário, na coluna data, ponto, a gente vai extrair o mês, e aí vamos dar Enter, e ele vai trazer o nome do mês, beleza? Aí a gente pode tirar várias outras informações aqui, o dia, né? Assim como a gente viu aqui, ó. Por exemplo, deixa eu criar uma nova coluna, para mostrar as possibilidades. O Power BI, ele pode trazer automaticamente. Eu tenho uma pergunta. É isso aí, Sim. bem. Aí tem calendário, mês. Se botar calendário, mês, já não vai direto o mês? Assim, É. então, ele vai trazer também, só que eu estou mostrando a questão da possibilidade da granularidade. Então, a gente consegue, por Ah, exemplo, não era só para me. vai dar certo também, Mas tá também tem a ok? mesma função, né? Entendi. Isso. Aí aqui a gente consegue, dessa forma, a gente consegue mais dados, ó. A gente consegue dados de trimestre, tá ok? Enfim, a gente tem mais possibilidades aqui, ó. Do dia, trimestre, a gente consegue mais coisas. A gente consegue também especificar por semestre, só que aí vai exigir um pouco mais de conhecimento. E no foco da aula de hoje, a gente não vai precisar usar, não. Então, só até mês vai ser o suficiente para a gente, tá ok? Então, eu vou apagar essa coluna aqui, que eu criei aqui de mês, tá repetida. Ele trouxe os dados puros aqui, porque eu não especifiquei, não cliquei no ponto, tá ok? Estou mostrando por que ficou dessa forma. Eu vou clicar com o botão direito, excluir a coluna, essa coluna aqui que eu criei. Vamos deixar só a data inteira, o ano, o mês por número e o nome do mês que a gente extraiu dessa primeira coluna aqui. Daí, agora a gente vai criar um relacionamento para a gente poder sincronizar esses dados, né? Aí a gente consegue puxar diretamente da tabela de vendas, da tabela de calendário, né? Os nossos dados temporais relacionados à nossa tabela de vendas na hora de criar o gráfico. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui nessa exibição de modelo. Se vocês lembram da aula de relacionamento, né? A gente vai fazer um relacionamento básico aqui. Eu vou colocar, só para ficar mais fácil, eu só vou arrastar aqui devoluções para o final, vou colocar vendas aqui no começo, só para ficar mais bonitinho. Vou colocar calendário aqui no meio.
Daí, para a gente fazer um relacionamento, a gente tem que ter uma coluna em comum, beleza? Qual que é a coluna em comum de vendas e calendários? E calendário, perdão. É a coluna de data, tá ok? Então a gente vai arrastar, só a gente segurar aqui, ó, no dado de data da venda, arrastar para aqui, ó, para a data de calendário. Daí vai vir essa tela e a gente só confirma que está selecionado correto mesmo a data e a data, as duas selecionadas de ambas as tabelas. E a gente só vai clicar aqui em salvar, beleza? A gente vai esperar ele criar esse relacionamento e ele vai atualizar o nosso diagrama aqui com esse relacionamento de muitos para um, da tabela de vendas e calendário. Beleza? Tranquilo até agora? Sim. Beleza. A gente vai fazer o mesmo agora com um calendário de evoluções. Então, tanto faz a gente arrastar a data para a data de evolução e vice-versa também, tanto faz. Eu vou fazer aqui arrastando de calendário para devoluções, data de evolução. Aí só confirma se a coluna selecionada é do mesmo tipo de dado, que tem que ser de data, né? Vou clicar em salvar. Beleza. Relacionamento criado, a gente já tem tudo para a gente começar a ver esses dados de acordo com o tempo. A gente vai vir aqui em exibição de relatório, beleza? Sair da nossa aba de exibição de modelo, a gente vai para os relatórios. Daí a gente pode criar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, tipo de uma matriz, por exemplo. A gente vai criar uma matriz de dados para a gente poder ver uma. Acho que é mais interessante. Deixa eu ver aqui, gráfico de linha. Gráficos de linha são ótimos gráficos para uma análise temporal. Então, a gente vai usar um de linha aqui. Colocar ele aqui no meio, deixar ele maior. Aí aqui a gente tem a tabela calendário, tabela de vendas. A gente vai colocar aqui, por exemplo, a quantidade de vendas. E vai arrastar para o gráfico. Beleza? Nosso gráfico de linhas. Arrastamos. E aí ele já colocou aqui no nosso eixo Y. E eu vou colocar aqui no nosso gráfico também uma informação temporal, por exemplo, de ano. Então, vou arrastar aqui para o eixo X aqui, ó. Então, a gente tem uma informação temporal, a gente tem dados de 2020 a 2022. Então, a gente tem uma análise aqui temporal da nossa quantidade de vendas, já usando a nossa tabela que a gente criou, usando as nossas consultas DAX, tá ok? Então, essa visualização vai ficar aqui no canto. A gente vai criar uma outra visualização, agora utilizando matrizes. A gente ter uma análise mais. Opa, vou dar o Ctrl Z aqui, que eu acabei esquecendo de clicar fora, tá? Está selecionado aqui o gráfico de linha, vou clicar fora dele, e vou selecionar agora essa matriz aqui. Aí aqui, eu vou trazer a mesma coisa, eu vou trazer vendas para o campo de valores, beleza? Eu tenho a quantidade de vendas aqui descrita, só que eu vou colocar um pouquinho maior. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nessa opção de formatar o visual, cliquei aqui e eu vou pesquisar aqui por fonte. E vou aumentar a fonte. Deixa eu ver, eu vou dobrar aqui, vou colocar em 20 para ver se fica legal. Ficou maiorzinho. Vou colocar um pouco maior, colocar em 22. Beleza? Agora eu vou colocar aqui a informação de ano nas linhas dessa matriz. Arrastei para cá. E olha só que interessante, a gente tem aqui agora os dados agrupados por ano. Então, se a gente selecionar um ano específico, o gráfico aqui é atualizado também dinamicamente, beleza? Então, vou clicar de novo no ano para desmarcar. E o mais interessante ainda é que a gente colocou dados de mês, né? Então, a gente pode selecionar também esse dado de mês e colocar aqui, ó, nas linhas também dessa nossa matriz. Eu vou colocar debaixo de ano. E a gente fica com essa visualização aqui, ó, com detalhamento por mês.
Aí a gente pode perceber que os meses aqui não estão tão intuitivos porque estão com um número, né? Então a gente vamos substituir aqui esse mês por nome do mês que a gente criou para ficar mais intuitivo. Ó, aí já fica intuitivo, fica mais intuitivo. Então a gente tem a quantidade de vendas por ano e a gente tem também o detalhamento do mês, né? Então o Power BI ele traz muito fácil essa questão inteligente dos dados, né? Ele já faz os cálculos necessários para só plotar o gráfico aqui e deixar tudo pronto. Então a gente consegue expandir o ano e ver o mês em específico, tá ok? E eu vou colocar também, deixa eu ver, eu vou colocar aqui para fazer um dashboardzinho, não é o foco dessa aula, mas para deixar uma variedade legal aqui de gráficos. A gente vai focar na parte visual, assim, para deixar mais bonito nas próximas aulas. Em específico, na última aula, na penúltima aula, a gente vai ver também mais sobre disposição de gráficos, layout e tal. Mas vamos deixar só um pouco mais bonito aqui essa questão dos gráficos. A gente vai adicionar um cartão aqui, por exemplo, a gente ter deixa eu ver, vamos colocar aqui a quantidade de vendas, a gente ter essa noção, um cartão. Tem gente que chama isso aqui de card também, tá ok? Vamos colocar outro card aqui de devoluções, para a gente comparar. Aqui, eu venho aqui em cartão, vou deixar aqui do lado, né? Colocar no mesmo tamanho. E a gente vem aqui em devoluções, vamos colocar a quantidade de devoluções também. Beleza. A gente já vai tomando forma, né, o nosso dashboard, nosso painel. E aí, deixa eu ver que tipo de dado que eu posso colocar aqui também. Esticado aqui nesse gráfico. Ah, eu posso colocar também, eu acho que por agora é isso, antes da gente entrar no nosso Time Intelligence. Então, a gente já conseguiu ter uma visualização muito interessante a respeito da quantidade de vendas, né, por ano e com detalhamento ainda dos meses. Então, agora a gente vai estar vendo a respeito de algumas técnicas de Time Intelligence. E eu vou mostrar, no exemplo prático de hoje, uma em específico que é essa do YTD, tá ok? Do Year to Date, que vai representar os dados acumulados dos meses. Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos só fazer uma alteração aqui nessa nossa tabela de vendas. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar, vamos criar aqui uma nova coluna para a gente ter o faturamento dos nossos produtos que a gente não tem, a gente só tem preço unitário e a quantidade vendida. Então, para a gente ter esse faturamento por registro, a gente vai selecionar, vamos entrar aqui primeiro no Power Query, né? Lembrando que a gente precisa estar na página STL e clicar aqui em transformar os dados. Beleza, pessoal? Estando no Power Query, para carregar aqui, a gente vai lá na tabela de vendas, a gente vai selecionar a coluna de quantidade vendida e preço unitário, a gente vai segurar Ctrl, tá ok? Para selecionar essas duas. Aí a gente vai adicionar uma coluna aqui, ó, nessa região superior esquerda. Adicionar a coluna. Depois a gente vai vir aqui na questão do número, nessa parte de número, né? E multiplicar. Então a gente vai multiplicar a quantidade de vendas pelo preço do produto. E a gente vai ter o nosso faturamento. Vou até renomear aqui, vou colocar faturamento, para ficar mais intuitivo. Beleza. Agora, tendo um faturamento em mãos, a gente consegue ter um faturamento geral. Eu vou só fechar e aplicar, porque do que a gente tinha para fazer no Power Query, a gente já fez. Agora, a gente vai criar uma nova medida
uma consulta DAX. Vamos só conferir aqui, por exemplo, deixa eu só filtrar aqui por 2. Tá correto. Então, a gente tem, por exemplo, dois itens vendidos, o preço de 5, então vai ser 10 o faturamento daquela venda. Vou voltar aqui o filtro, colocar para selecionar tudo. Então, ele veio corretamente. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar com o botão direito, vai clicar aqui em nova medida, tá? A gente vai criar uma medida agora na tabela de vendas. Nessa medida, a gente vai escrever da seguinte forma. A gente vai colocar aqui, por exemplo, total faturamento recebe. A gente vai fazer uma soma, tá? Vamos usar a função de soma do Power BI. Soma do quê? Das nossas vendas na posição faturamento. Beleza? Então, o Power BI está fazendo o quê aqui? Power BI. Estou pedindo para ele, soma para mim tudo que está na coluna faturamento e traz esse total de faturamento. E aí eu vou fazer o quê? Vou clicar Enter, ou clicar ali em aplicar na região superior esquerda. E aí eu não vejo esse dado. Como é que eu vou ver? Eu vou criar um cartão aqui, com forma de visualizar esse dado, para a gente ter noção desse faturamento. Criar um cartão aqui que é o mais simplesinho para a gente ter noção. A gente vai vir aqui, ó, total faturamento, vai arrastar para o cartão, beleza? E a gente tem esse dado de faturamento total. Deixa eu só formatar isso aqui, ó. Eu vou clicar aqui nessa medida do faturamento, cliquei, com o botão esquerdo, e eu vou clicar aqui nessa moedinha, ó. Cliquei nessa moeda, e ele vai colocar o cifrão, vai formatar de uma maneira que seja monetária, né? Vou colocar até em português para ficar mais fácil. A gente vai rolar lá para baixo, ó, clicando aqui nessa setinha do lado do cifrão. Vou colocar aqui, caçar aqui o português. Tá por ordem alfabética, tá? Então, português Brasil. Selecionei português Brasil. Vou colocar aqui, já colocou automaticamente duas casas decimais. E eu acho que de formatação é isso. Vou deixar aqui no canto. Esse dado aqui, ele é interessante da gente visualizar. Agora a gente vai criar uma medida para a gente poder fazer essa nossa análise YTD, né? Então, a gente vai criar uma nova medida. Novamente aqui, ó, estando no modo de exibição de tabela, aqui na tabela de vendas, vai clicar com o botão direito, nova medida. Beleza, pessoal? E vamos escrever da seguinte forma, que é a nossa medida. Vou colocar aqui, para diferenciar um pouco do outro, vou colocar YTD, faturamento. Vou colocar dessa forma. E vou colocar aqui na expressão, vou clicar com Shift, Enter, e ele vai criar uma linha a mais aqui na minha expressão. E eu vou usar o nosso calculate, beleza? Então, o calculate ele vai receber uma expressão, depois o filtro daqueles dados. A nossa expressão, eu vou usar uma soma, beleza? Eu vou até deixar mais bonitinho aqui. Vou dar Shift Enter. Depois desse abre parênteses, tá ok? Shift Enter. E vou colocar soma. Escrevi soma aqui. Somar o quê? Então, eu quero somar vendas na coluna faturamento. Fiz essa soma, fechei parênteses, coloquei uma vírgula e vou dar um Shift Enter de novo para ir para baixo. Ele está colocando aqui na frente esses textos. Mas aqui eu vim para baixo. Eu vou colocar agora essa função aqui, ó, que a gente não viu antes, que é o date sytd, tá ok? Então, essa função ela vai fazer o que a gente quer, que é os nossos dados agrupados por período, que a gente vai definir mais para frente, a gente vai colocar na visualização ali por meses. Então, usou essa função, date sytd, a gente vai colocar o que dentro dela? Vai passar o nosso calendário, que é a nossa tabela, e a gente vai passar
a posição, deixa eu até colocar aqui, ó, calendário de novo, a posição data, beleza? Porque ele vai fazer essa operação nessa coluna de data da nossa tabela calendário, beleza? Tendo feito isso, eu vou só agora fechar o nosso parênteses, vou dar um Shift Enter de novo para ir para baixo, ficar mais bonito aqui, ó. Então, lembrando que eu abri parênteses, fechei do calculate, abri parênteses e fechei da soma, e abri parênteses e fechei do date SYTD. Eu vou dar um OK aqui para aplicar essa medida. Beleza, ele criou a medida, a gente vai visualizar ela agora. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu criar uma nova matriz para ficar claro para vocês. Eu só desselecionar isso aqui. Selecionei sem querer. Tá, vou criar uma nova matriz aqui do lado. Nessa matriz, nos campos de valores, eu vou passar o faturamento YTD, tá ok? Eu vou aumentar a fonte também, da mesma forma que eu aumentei antes. Tá aqui, tinha colocado em 22. Beleza? E na opção aqui, voltando para os dados, na opção de campo, vou colocar o ano e vou colocar o mês aqui embaixo de ano, nas linhas. E aí, deixa eu até apagar esse aqui. E a gente tem o faturamento. Ah, eu vou formatar aqui também, ó. Clicar aqui na minha medida de YTD faturamento, tá ok? Cliquei aqui, selecionei. Opa, selecionei ela. Eu vou formatar aqui para português. Como eu já tinha usado o português antes, ele já está aqui, ó, automático. Marquei português, BR, ele já colocou aqui formatação. Vou colocar aqui duas casas decimais, ficar bonitinho. Beleza. Então, a gente tem o faturamento detalhado aqui. Ah, tá, e não é mês. É nome do mês, para ficar mais correto aqui. Eu vou selecionar o meu gráfico, né? A minha matriz. E agora eu vou arrastar aqui, vou tirar esse mês aqui e vou arrastar o nome do mês para debaixo do ano. Beleza? Agora eu tenho o detalhamento do faturamento. E nota que interessante, ó. Deixa eu ver se eu concateno aqui também faturamento total. Vou colocar quantidade de vendas aqui em valores, para ficar interessante. Então, eu criei essa matriz aqui, e ela vai nos informar o quê? Automaticamente, Power BI. Ele carregou a nossa quantidade de vendas por ano e por mês, que a gente queria, e também o faturamento total que a gente criou utilizando análise YTD. Aí ela vai fazer o quê? Ela basicamente vai pegar o faturamento por mês e vai trazer esse dado acumulado. Então, deixa eu tirar esse, deixa eu ver aqui, quantidade vendida para não embaralhar, queria deixar um pouco mais complexo, mas vamos deixar só o faturamento acumulado mesmo. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma ordem decrescente, não, em ordem crescente mesmo. Então, a gente tem aqui o nosso faturamento acumulado por mês, tá, pessoal? Então, utilizando aquela consulta DAX que a gente viu, a gente consegue esse tipo de informação acumulada, tá? Então, isso aqui é um tipo de análise que está presente em muitos dashboards aí de toda a empresa, basicamente, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês nessa aula, da gente poder organizar os dados temporais dessa maneira, utilizando consultas DAX, né? Utilizando as nossas funções
e organizando o dado para que a gente possa ter essa visualização fácil a partir do quê? De uma tabela calendário, tá, pessoal? Então, tudo isso só foi possível a partir da nossa tabela calendário que a gente criou aqui. Então, a gente aprendeu também a mexer com variáveis, tá, nas nossas consultas DAX. Então, essa era a aula de hoje, tá? Então, a partir disso, a gente consegue ter informações melhores a respeito de, por exemplo, tendência, né, de acordo com o tempo, de nossos registros, nossos dados, fazer comparações também, né, de mês, fazer comparação de ano, aqueles dados que eu tenho ali, aqueles registros, em relação ao ano passado, aumentou, diminuiu? Então, tudo isso é possível graças ao nosso Time Intelligence, e a gente viu algumas funções dessas aqui na aula de hoje, beleza? Então, eu abro agora oportunidade para caso vocês queiram tirar alguma dúvida em relação à aula de hoje, ou Elias, eu perdi parte da apresentação, como cria essa tabela calendário. Vixe, Lucas, me perdoe porque eu não acabei não vendo antes, mas eu vou estar disponibilizando hoje ainda essa videoaula e lá no Google Classroom. Se você não tiver no Google Classroom, você avisa. Eu imagino que você esteja. Deixa eu só conferir. E aí você vai estar podendo acompanhar novamente essa aula e essa parte. Acabei avançando sem olhar o chat. Só conferir aqui se você está no Google Sala de Aula. Beleza. Eu vou estar disponibilizando. Aí você pode ver de novo essa aula, tá ok? Então, eu queria que a aula não fosse tão longa, para não ficar tão maçante. E a gente aprende bastante quando a gente treina, né? E às vezes não dá muito tempo de treinar nesse período em que eu estou explicando a parte prática. Então, imagino que seja até mais tranquilo se vocês verem novamente essa aula e possam colocar em prática, né, o que foi visto hoje. Então, eu vou disponibilizar os slides também, como sempre. E a aula do dia 4 da quarta aula, pessoal, que a gente teve aqueles probleminhas relacionados ao tempo da reunião e também a gravação que foi perdida, eu já regravei ela, tá? Regravei ela e vou estar postando hoje também. E peço até perdão por eu não ter colocado antes, mas foi uma aula bem curta também, onde a gente aprendeu sobre algumas ferramentas de transformação de dados, né? Então, para o núcleo do curso, por assim dizer, não é tão importante, mas ela é importante para a gente conseguir mexer nessas ferramentazinhas do Power BI. Mas eu vou estar colocando hoje também, junto com essa aula, essa aqui é a aula 6, né? E é isso. Espero que todos tenham entendido a respeito da manipulação dos dados temporais e como a gente consegue manipular, colocar numa matriz ali dados anuais, dados mensais. E caso tenham mais alguma dúvida, vocês podem estar comentando aqui. Beleza, beleza. Eu vou estar jogando hoje tudo, viu? Eu já regravei aquela aula lá. Eu fiz até de uma maneira mais direta, mais rápida, porque não tinha. Tranquilo, Amanda. Pode deixar aqui hoje ainda eu coloco lá. E eu fiz até de maneira mais rápida. Ela ligeira, porque não tinha interação dos alunos, né? Mas eu vou colocar tudo hoje. Se vocês não têm mais dúvidas, pessoal, vocês estão liberados, viu? Nossa aula se encerra. E é isso. Tenha um ótimo dia e até sexta-feira. Valeu, Carol. Até mais, Amanda. Até mais.